Então, assim, quem tem a palavra de Deus, abre juntamente comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, aleluia. Deus, me perdoe, irmãos, me perdoe. A gente, vamos lá de novo, tá? 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. 1 Coríntios, lá no finalzinho, lá. Aleluia, Jesus. Fica depois de Romanos, aí vem Coríntios, Aleluia. capítulo 11. Eu vou pedir para os irmãos, depois que tomar assento, ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos. Você, claro, que quiser participar. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo de número 23. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Verso 25. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora olha, atenção para o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Altíssimo Deus e soberano Pai, diante da tua presença, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por estar dentro da tua casa, Pai. Obrigado, Senhor. O que eu vou falar aqui é um assunto que ele é pernicioso, ele é um assunto que não se fala mais, mas o Senhor confirmou no louvor, Pai. E eu te agradeço porque o Senhor não deixa nós sem direção, sem resposta. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por isso, Pai, porque no louvor o Senhor confirmou a palavra. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, que eu possa falar de uma maneira didática, de uma maneira que não muito técnica, mas também, Pai, em nome de Jesus, não diminuindo a importância do tema, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Papai amado. Nós, como igreja, em nome de Jesus, neutralizamos e amarramos toda a resistência humana, toda a resistência das trevas, toda a barreira, todo o pensamento ao contrário, toda a oposição no mundo espiritual. Neste momento, a tua igreja rejeita, amarra, neutraliza o reino das trevas e do diabo, em nome de Jesus, e que todo pensamento cativo venha ser levado diante do trono da tua presença, no nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém, pode tomar um assento. Você que pode, em nome de Jesus, se esteja à vontade, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou tentar falar calminho aqui, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu estava em casa hoje, eu sabia que eu ia pregar a palavra de Deus, né? E por mais que a gente fica apreensivo em pregar a palavra de Deus, porque a gente tem um tempo já pregando a palavra de Deus, mas não tem uma vez que eu assumo esse altar aqui que eu não sinto temor, eu não sinto a reverência devida, não tem como não sentir, porque foi num culto assim, foi num dia assim, foi num dia que um pregador estava num altar assim, que um dia ele sentou numa cadeira assim e escutou uma palavra assim e transformou a minha vida e eu conheci Jesus. Aleluia. Então eu não desprezo o poder da palavra de Deus. Aleluia. Paulo, ele fala em uma de suas cartas, se não me fala, em 1 e 2 Coríntios, me perdoe se eu estiver errado aqui, mas ele fala uma exortação e ele elogia a igreja porque eles estavam recebendo a palavra de Deus, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, assim como ela é, palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida. Glória a Deus.
E o texto ao qual nós lemos ali em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23, ele está falando ali um texto muito conhecido de nós, da nossa liturgia dos evangelhos, que fala da Santa Ceia. E o versículo principal ali que eu externei ali por 2 vezes ali, que fala assim: fazei isso em memória de mim até que eu venha. Esse venha é uma promessa do Senhor Jesus. Aleluia. Se tem uma promessa que nós como igreja aspiramos, esperamos, é a volta do Senhor Jesus, é a parousia do Senhor Jesus, a vida visível do Senhor Jesus, aleluia, arrebatar a sua igreja, levar a sua igreja. Aleluia. Quando nós olhamos as páginas do Novo Testamento, nós vemos essa promessa. Quando nós vemos nas páginas do Velho Testamento, nós vemos essa promessa também, que um dia Jesus, aleluia, vai buscar a sua igreja. Essa promessa ela fica mais explícita nas páginas do Novo Testamento, aonde Jesus ele diz que nós somos aqui. Pedro vai falar que nós somos peregrino em terra estrangeira. O que é peregrino em terra estrangeira? Nós estamos só de passagem. Você só está de passagem aqui, eu só estou de passagem aqui. Esse corpo que você habita não é o seu corpo verdadeiro, aleluia. Você é apenas uma casa terrestre, isso aí é só uma capa que Deus te deu aqui para tu interagir nessa dimensão terrena, mas nós temos corpo espiritual, aleluia. Nós não morremos, aleluia. Quem sabia que crente não morre, aleluia? Ou o crente vai morar com Cristo, ou ele vai se abraçar com a cabeça de um seco lá embaixo, aleluia, Jesus. Então a promessa da vinda do Senhor, aleluia, é uma promessa guardada por todos quem? Pela igreja, aleluia. Nós esperamos Cristo voltar, é isso que nos faz nos reunir aqui, aleluia. É isso que nos faz estar sob a presença de Deus, adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele prometeu, e Ele disse: vai passar o céu e a terra, as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus vai vir, mas Jesus ele disse que ele ia vir, sim, ele disse, mas ele não disse que ele ia vir no susto. Ele deixou algumas coisas escritas, ele deixou alguns apontamentos, ele deixou alguns sinais que iam anteceder a sua volta, a sua vinda, o seu aparecimento diante das nuvens para levar a sua igreja à nova Canaã celestial, ao paraíso, aleluia. E o texto, aleluia, principal que nós conhecemos está em Mateus capítulo 24. Se você quiser, você pode abrir, em nome de Jesus, calmamente, tá? Em Mateus 24. O que eu vou falar aqui, enquanto você procura aí calmamente, o que eu vou falar nesta noite aqui, é uma matéria chamada escatologia. Quem já ouviu falar nessa palavra escatologia antigamente? Amém. Essa palavra escatologia, ela faz parte, ela é uma das disciplinas da teologia sistemática. A palavra escatologia é uma junção de 2 palavras gregas, que a primeira é eschatos e a segunda é logos, que significa estudo das últimas coisas. Aleluia. Ou seja, a escatologia ela trata de Gênesis e Apocalipse, aleluia, os sinais que antecederiam a volta do Senhor Jesus, as últimas coisas que antecederiam a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Só que dentro dessa temática escatologia, para que os irmãos venham entender, porque aqui eu não vou ser dogmático, aleluia, apesar de eu ter minha posição, aleluia, mas dentro desse escopo de escatologia, nós temos pelo menos 4 escolas, 4 correntes, porque o debate é amplo na volta. Todas elas creem que Jesus vai voltar, mas existem nuances, diferenças, tempos, interpretações, alegorizações, dependendo de passagem para passagem, mas todos eles creem de alguma forma que Jesus vai voltar. Aleluia, Jesus. E dentro dessas escolas, nós temos 4 pelo menos escolas, aleluia. Quem está estudando teologia sabe do que eu estou falando. A primeira escola que nós conhecemos é uma escola chamada de pré-milenismo histórico. Aleluia, que é o quê? Que é a escola mais antiga que se tem conhecida, que é a escola, aleluia, que pelo menos ali, até ali o início da reforma, sempre foi a posição defendida pelos pais da igreja, aleluia. Que posição é essa? A posição que Jesus, ele vai voltar, aleluia, para buscar a sua igreja, mas não sem antes a igreja passar por um momento de perseguição.
Não sem antes a igreja passar por um momento de tribulação. Quem já ouviu falar em tribulação? Você provavelmente já deve ter ouvido falar. Aleluia. É um momento de perseguição muito forte que vai vir sobre a igreja, sobre os santos, sobre a verdadeira igreja, sobre o verdadeiro organismo, não a organização. Aqui separa, querido, organização de organismo. Isso aqui, as paredes, o altar é a organização. O organismo é eu e você, aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo não fecha nunca. Quando você olha e você diz assim, aquela igreja fechou. O que fechou foi a organização, porque as portas do inferno não têm poder de fechar as portas do céu, e a igreja nunca vai fechar, porque há uma promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ou seja, contra o organismo do Senhor, aleluia. Pastor, se fechar aqui, nós adoramos lá no meio da rua. Se proibir de adorar no meio da rua, vamos adorar lá em casa. E se não poder adorar lá em casa, vai ser debaixo de uma árvore. Mas eles não vão poder nos calar, porque a igreja não é um lugar, a igreja são pessoas. Glória a Deus! E dentro dessa escola do pré-milenismo histórico, ela é a escola mais antiga. Depois, posteriormente, nós temos a escola chamada milenismo. Aleluia. Que essa escola, ela interpreta, aleluia, Jesus, algumas passagens da volta do Senhor Jesus de uma maneira alegórica. E uma delas é o milênio. Aleluia. Os pré-milenistas históricos, eles creem que quando Jesus vir visivelmente nas nuvens e arrebatar sua igreja juntamente com Israel, ele vai instaurar um reino terrestre de 1000 anos aqui na terra. Quem está entendendo? Diga amém. Os amilenistas, eles entendem que esse período milenar, ele já está acontecendo. Ele começou a acontecer quando? Quando Cristo ressuscitou o terceiro dia. Eles entendem que esse milênio, ele é um milênio espiritual, onde Jesus Cristo e a igreja já reina nas dimensões espirituais. Aleluia. Mas os amilenistas, junto com os pré-milenistas históricos, eles creem que a igreja vai chegar no momento que vai passar pelo momento de perseguição. A terceira escola que nós temos é uma escola chamada pós-milenismo. Aleluia. É a escola, aleluia, que crê, aleluia, que o mundo, de alguma forma, de alguma maneira, ele vai ser evangelizado, aleluia, baseado em Mateus 24:14, o evangelho, esse evangelho será pregado em testemunho em todo mundo, em testemunho a todas as nações. Eles entendem, aleluia, que o mundo inteiro, de alguma forma, vai ser cristianizado, aleluia, de alguma forma, aleluia, pela pregação excessiva do evangelho. Não que o mundo exaustivamente, aleluia, mas praticamente o mundo todo vai se converter, aleluia, ao Senhor Jesus Cristo, vai aceitar o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Uma minoria ali vai rejeitar, e quando tiver o ápice do mundo convertido ao cristianismo, Jesus volta para buscar essa igreja. Eu confesso que é a posição mais otimista, mas é a que eu menos creio quando eu olho para as coisas que estão acontecendo lá na rua, aleluia. Quem está entendendo? Amém. E a quarta escola, não menos importante, mas mais recente, é a chamada de pré-milenismo dispensacionalista. Que isso, pastor? Eu preciso falar isso para eu entrar dentro da mensagem, para vocês entenderem. O pré-milenismo dispensacionalista, o que eles entendem? Eles entendem que Deus trabalhou com a humanidade, Gênesis, Apocalipse, os 7 dispensações. Aleluia. Ele trabalha lá, ele começa com a inocência, depois ele vai lá com a lei, depois ele vai lá com os profetas, depois ele vai com o pacto da graça, e assim por diante. Eu não gravei aqui as 7 dispensações. E Deus trabalha com dispensações, e que com cada dispensação, toda vez que Deus levantou uma dispensação, aleluia, e o homem falhou, ele levantava uma segunda dispensação, e assim ele vai tratando com o homem, aleluia. Qual a diferença do pré-milenismo histórico com o
pré-milenismo dispensacionalista. A diferença é que os pré-milenistas históricos entendem que a igreja vai passar por um período de perseguição, aleluia, antes de ver Jesus vindo sobre as nuvens visivelmente. Quem está entendendo, diga amém. Visivelmente, aleluia. Os pré-milenistas dispensacionalistas, eles creem que Jesus vai vir em dois estágios, aleluia. Primeiramente, Jesus vem visivelmente, secretamente, para arrebatar sua igreja 7 anos antes da tribulação, que é um período que eles denominam de perseguição de 7 anos, onde o anticristo vai se manifestar nessa terra, onde ele vai estabelecer uma paz mundial nessa terra, onde a taxa de natalidade vai cair a 0, mortalidade a 0, feminicídio a 0. Em suma, esse mundo vai ficar um paraíso. Ele vai ser um líder político, religioso, respeitado por todas as nações, por todo o mundo, aleluia. E quando ele estiver aqui, Jesus secretamente vem e arrebata a sua igreja. Na metade desses 7 anos, os 3 anos e meio, ele vai fazer um pacto de paz com o Oriente Médio, com Israel. Quem conhece a guerra de Israel com o Oriente Médio lá? Eu não sei se você está vendo na TV, aquilo ali é meio que profético. Israel e o Oriente Médio, eles estão em guerra. Essa guerra, ela é milenar, ela começa nas páginas do Antigo Testamento. O anticristo vai fazer um pacto de paz ali, aleluia, e ali todas as nações vão adorar o anticristo. Todas as nações e os povos da terra vão se dobrar diante dele como uma liderança global, como uma liderança respeitada, porque ele vai estabelecer uma falsa paz, aleluia. Depois desses 3 anos e meio, Deus vai derramar sua ira, as 7 taças do juízo de Deus sobre os 7 selos, sobre o anticristo e aqueles que pegaram e adotaram a marca da besta, aleluia. No final desse período de 7 anos, Cristo vem um segundo estágio agora. Lembrando, ele vem a primeira vez secretamente para arrebatar a igreja antes da perseguição, e no final desse período ele vem agora visivelmente para arrebatar, aleluia, o Israel que aceitou Jesus, que se converteu a Jesus e que foi martirizado em plena tribulação, quando o anticristo quebrou o pacto de paz com o Oriente Médio com Israel e começou a perseguir Israel. Ali ele começa a matar os judeus que foram convertidos ao cristianismo, e nesse momento, no final desse momento, Jesus vem para dar livramento para Israel. Aí sim ele vem visivelmente e instala o seu reino milenar. Tanto os pré-milenistas históricos quanto os pré-milenistas dispensacionalistas, eles creem que vai haver um reino milenar aqui sobre esta terra de 1000 anos. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. O que acontece? Dessas 4 escolas, todas elas têm algo unânime. Todas elas creem que Jesus vai voltar. Uns creem que Jesus vai vir antes da tribulação, uns creem que Jesus vai vir no meio da tribulação, uns creem que Jesus vai vir no final da tribulação, uns creem que Jesus vai vir quando o mundo estiver cristianizado, mas todos creem, o fundamento é esse, que Jesus vai voltar. Aleluia. Jesus, quem está entendendo? Amém. Eu falei essas escolas para os irmãos entenderem, porque as igrejas são muito dogmáticas, e geralmente eu aposto aqui que se eu perguntar para 1, para 2, alguém já deve talvez falar para nós, já deve ter falado: não te preocupa que tu vai ser arrebatado secretamente e tu não vai ser perseguido. Quem já ouviu isso? Né? Então, irmãos, o que acontece? A gente não pode fazer dogma disso, entendeu? Se vai ser antes da tribulação, se vai ser na metade da tribulação, se vai ser no final da tribulação, eu não sei. Eu sei de uma coisa, que eu e você como igreja temos que estar preparados, temos que estar com as nossas vestes limpas, santificadas, cobertas pelo sangue do Cordeiro, aleluia, para ressoar da última trombeta, quando ele der a ordem aos teus anjos, nós subir com ele nos ares e encontrar com o Senhor Jesus. Mas Jesus, como eu disse, ele deu alguns sinais. Se você é pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista, milenista ou pós-milenista, existem alguns sinais que Jesus falou. E é aqui que eu quero falar da igreja, porque esse assunto ele é muito importante no tempo que a gente está vivendo. Mateus, no capítulo 24 e no versículo de número 12,
Jesus ali, ele está saindo do templo e os discípulos ali mostram os edifícios, o templo, aleluia. E no versículo de número 2, Jesus olha para eles ali e diz assim: não vede essas coisas, na verdade eu vos digo, que não ficará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada, aleluia. E estando assentado ao monte das oliveiras, chegaram seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos. Aí os discípulos vão perguntar: dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal. Eles fazem duas perguntas: quando ia acontecer essas coisas e qual o sinal da sua vinda. A palavra vinda aqui em grego é parousia, do fim do mundo. Aí Jesus ele vai começar a dizer, aleluia. E Jesus respondendo disse-lhe: fique atentos, para que nenhum homem vos engane. Aleluia. E ali ele vai começar a falar de alguns sinais que não ia acontecer no tempo dele, que está acontecendo no nosso tempo. E ele vai começar a citar alguns sinais. Ele vai falar de falsos cristos, guerra, rumores de guerra, nação contra nação. Hoje nós temos pelo menos duas guerras que pode culminar com a terceira guerra mundial. É a guerra da Ucrânia contra a Rússia e a guerra de Israel contra o Oriente Médio. E no meio dessas duas bagaças nós temos a eleição presidencial, que é a eleição mais importante do mundo, de Kamala Harris e o Donald Trump. Então nós temos duas guerras que podem se unir e culminar numa terceira guerra mundial. Nação contra nação, guerra, rumores de guerra, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Se você, irmão, não tem reparado, você tem observado que andou tendo terremoto até aqui no Brasil. Quem já viu as informações aí? Se você tem reparado, você já viu que furacão está vindo para esses lados de cá, principalmente pela região litorânea de Santa Catarina ali. E chegou até perto aqui do Rio Grande do Sul, aleluia. Houve tremores em Curitiba, aleluia. E Jesus falou que ia haver reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Pestes eu não preciso nem dizer. Teve aí a Covid, eu não vou entrar no mérito do que foi essa Covid, porque talvez muitos não estão preparados para ouvir o que realmente foi isso, entendeu? Mas aqui de antemão já vou avisar, vai te preparando que está vindo uma aí, já está engatilhada a próxima, tá bom? E não é a do macaco, eles criam o problema, eles divulgam o problema e eles apresentam depois a solução para te correr lá. Amém? Amém. Para bom entendedor, todo mundo entende, né? Glória a Deus, aleluia. Então Jesus ele vai falar falsos cristos. Se tem uma coisa que está escandalizada hoje na igreja, é os falsos cristos, os falsos profetas. Antigamente, há 20 anos atrás, tu dizer que tu era pastor era sinônimo de respeito, sinônimo das pessoas tirar o chapéu para ti, te respeitar. Está aí um homem honesto, um homem leal. Hoje, dependendo do lugar que tu dizer que tu é pastor, é capaz de tu apanhar? Sim ou não? Dependendo do lugar que tu dizer que tu é pastor, é capaz deles te chamar de ladrão. Porque a primeira coisa que as pessoas se lembram quando falam que tu é pastor, tu gosta do dízimo das ovelhas, né? Tu quer o dinheiro das pessoas, né? Pastor é tudo ladrão. Ei, não coloque todo mundo numa panela. Aqui eu vou falar alguma coisa, irmão, sério. É perigoso nós generalizar todo mundo. Há bons policiais, sim ou não? E há maus policiais. Há bons doutores e há maus doutores, aleluia. Há bons pastores e há maus pastores, aleluia. O que é um pastor? Um pastor é uma pessoa cuidando de outra pessoa, simples assim, nada mais do que isso, aleluia. Então Jesus ele falou desses sinais que ia acontecer agora: falsos cristos, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremotos em vários lugares. Quando a gente fala em fome, irmãos, nós do Ocidente aqui, presta bem atenção na hora do pregador aqui. Quem vos prega aqui é um ex-dependente químico. Eu fui dependente de crack, de cocaína, de maconha, de tudo que você possa imaginar. Teve um tempo da minha vida que eu morei na rua. Eu andei perdido e eu comi do lixo. E eu posso lhe dizer, sem sombra de dúvida, aleluia, vocês não têm ideia o que é passar fome. Vocês não têm ideia o que é um ser humano e o que ele é capaz de fazer quando ele está com fome, aleluia.
Esses dias eu estava vendo um vídeo, aleluia, na Janela 1040, que é um grupo conhecido de países que é fechado para o evangelho, que são países de cunho comunista, que não aceitam o evangelho, esse mesmo que está gestando esse Brasil aqui agora, aleluia. E lá eu vi um vídeo onde as crianças, numa região da África lá, era muita criancinha, então eles largaram, sabe, eles largaram assim um bolsão assim, de bolacha de barro com água, e aquelas criancinhas elas se atracavam a comer como se estivesse comendo traquinas sabor chocolate. E se alguém do vídeo eu posso mandar o link dos vídeos, e eu tenho mais vídeos, só que eu não sei se a igreja teria estômago para ver, aleluia, de mães matando o filho e cozinhando os filhos para comer, porque não tem comida, aleluia, pessoas comendo e fervendo estrume de vaca, fazendo uma espécie de sopa de estrume de vaca, porque não tem o que comer. Na Coreia do Norte, os mais pobres, para quem gosta de defender o comunismo, lá eles comem rato. Se você não acredita nisso, eu posso mandar todos os vídeos, porque lá, meu irmão, lá não pode entrar o cristianismo. Lá pode entrar Buda, lá pode entrar Maomé, lá pode entrar kardecista, lá pode entrar espírita, lá pode entrar um bandista, feiticeiro, bruxo, pode entrar todo mundo, pode entrar o livro de Allan Kardec, pode entrar, aleluia, o Alcorão dos muçulmanos, pode entrar o Bhagavad Gita, aleluia, dos hindus, mas não pode entrar a Bíblia. A Bíblia não pode. E aí vem um bobão, Fábio, dizer para mim assim, ó, a Bíblia é escrita por livro de homens, então para de acreditar em todos os livros que são do MEC, porque se eu for deixar de acreditar no livro que foi escrito por os homens, os livros do MEC foram escritos por quem? Foram escritos por homens, não foram também? Aleluia. Mas a Bíblia é o único livro, meu querido, que não pode entrar nesses países. Entra qualquer coisa lá. Aleluia. Tem lugares que esses dias eu estava escutando, aleluia, que eles têm um exemplar só, em lugares distantes. E um determinado dia do ano, as pessoas têm direito a ficar na frente de uma Bíblia e ler ali, se eu não me engano, 15 minutos ou 10 minutos de Bíblia. É um altar, tem uma Bíblia, são tribos afastadas. Aí a pessoa chega ali, o versículo que tiver ali, ela é obrigada a ler, ela não pode folhear. Ela tem que ler aquele versículo ali, ela leu aquele versículo, deu o tempo da onde eu começo a escutar, sai, essa aqui é a minha vez agora que eu quero ler. Porque eles não podem ter um exemplar de Bíblia na mão, porque a Bíblia é proibida. Aleluia. E você tem ela todos os dias na sua casa. Tem gente que tem 3, 4 exemplares, e você está achando que ela é a muleta da sorte. Você abre o Salmo 91 lá e acha que Deus vai te proteger. Aleluia. Salmo 92. Aleluia, Jesus. Livro de Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Sabe por que o diabo luta contra essa palavra? Porque essa palavra que não é palavra de homem, é palavra de Deus. Aleluia. As pessoas acreditam em Papai Noel, acreditam em Coelhinho da Páscoa, acreditam em Duende Verde, acreditam em qualquer coisa, aleluia, acreditam em qualquer coisa que tu contar para elas, mas se tu falar para Jesus, as pessoas se ofendem. Elas se ofendem. Elas acreditam em extraterrestre, em marcianos, cabeçudo, mas se falar de Jesus, elas olham para ti e te chamam de louco. Aleluia, sim ou não? Eu estou falando uma bobagem aqui? Aleluia. Porque Jesus não pode. Pode tudo menos Jesus. Mas Jesus falou que isso ia acontecer. Pestes, terremoto, fome. Essas crianças comendo bolacha de barro. Você tem noção do que é isso? Bolacha de barro, água com barro misturada, assim, elas se atracavam e comiam que nem umas loucas. Criança semi-desnutrida. E aí você nessa casa com o seu filho, você fica mimando o seu filho. Ah, eu não como cebola, vou fazer uma comida separada para ti, meu filhinho. Ah, Jesus tem misericórdia, irmãos. Um tempo que vai chegar no Brasil, ninguém está preparado. Vai chegar um tempo no Brasil, isso que eu estou falando, guarda que eu estou grave, que eu estou falando, a peneira vai chegar no Brasil,
E a igreja brasileira não está preparada, nós não estamos preparados para o que vai acontecer. Fome, peste, perseguição. Sabe por quê, irmãos? Que Deus vai permitir para purificar a igreja, para verdadeiramente os que são se manifestar. Aleluia, os que são, porque mais uma vez verei a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aleluia. Tudo isso que eu estou falando aqui, aleluia, Jesus ele vai falar do princípio das dores. Princípio das dores. É que nem uma grávida. A grávida ela tem os princípios da contração ali, sim ou não? É o princípio das dores. Nós estamos vivendo isso, o princípio das dores. Tá para dar à luz o negócio. Tá acontecendo, tá na TV, tá no jornal, todo dia. Ou você não consegue ver que tem alguma coisa de errado aí com o mundo, mano. Ou você não consegue olhar para o sol e ver um sol avermelhado que não dá brilho. Estranho. Aí vem o Jornal Nacional, lá que é o teu canal de fonte de informação diabólico, satanista, e diz, não, é porque é as queimadas lá, não sei da onde, que está deixando o sol vermelho. Mentira! É mentira! Tem coisa muito mais profunda acontecendo diante dos nossos olhos, e nós não estamos contemplando. Chuva de granizo do tamanho de bola de beisebol, desse tamanho, caindo aqui nas regiões interior do estado do Rio Grande do Sul. Se você não viu, eu vi. Aleluia, Jesus. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Que Jesus falou que assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, e se dava em casamento não seja festa, mais festa, todo mundo ali é preocupado com a sua vida, e de repente veio a enchente, veio as águas do dilúvio, aleluia, e levou todo mundo, e só a família de Noé entrou na arca. Sabe o que Jesus estava dizendo? Assim como nos dias de Noé vai ser na minha vida, e sabe como é o maior sinal, aleluia, que Jesus está voltando? A tua indiferença que os teus olhos estão vendo todos os dias, a minha indiferença diante de tudo que está acontecendo. Estamos indiferentes, nós estamos tão acostumados com as coisas, aleluia, que hoje passar por um mendigo, aleluia, tu passa por ele e passar por um cachorro é a mesma coisa. Estamos acostumados com esse tipo de coisa. Aleluia, a igreja está fria, a igreja está diferente. Aleluia, se tornamos organização e deixamos de ser organismo. Não fazemos mais a diferença. Não se importamos mais, aleluia, em conviver com uma igreja e numa esquina ter uma boca de trapo, que eu não tenho medo de falar. Ah, mas a nossa igreja é centenária. Que adianta ser centenária, bicentenária, aleluia, se a treva mora do lado? Se não faz diferença nenhuma. Se a treva coaduna com a luz ali do lado, mais uma vez verei a diferença. Jesus vai dizer que eu e você somos luz, sal da terra. E se o sol perde o gosto, só tem uma coisa que serve. Ele serve para ser pisado pelos homens. Quem é luz aqui dá glória a Deus. E quem tem sal na vida ainda dá glória a Deus. Não aceito, irmãos. Já bradei aqui. Para quem sabe do que eu estou falando aqui, ou é aqui ou é lá. Um dos dois vai fechar. E se está ouvindo as áreas do goleiro, ou aqui ou é lá. Que Deus deixe pelejar essa peleja e não aceita. Ou é a presença de Deus, ou é a presença de Satanás. Aleluia. Tem que ter joelho. Jesus, no versículo de número 13, ele continua, irmão, se não der para encerrar. Tudo, na próxima mensagem eu termino. No versículo de número 12, ele vai falar assim: e muitos, verso 9, lá no 24, então vos hão de entregar para seres atormentados, vos matarão, serei odiados. Quem está falando isso é Jesus, tá? Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tu vai ser odiado por causa só do nome. Sabe qual é o nome? Não é o nome do teu pai, não é o nome da tua mãe, não é o nome do teu parente. É simplesmente porque tu vai olhar para a pessoa e vai dizer assim, ó,
Eu sou de Jesus. Eu sou cristão. Quem já não recebeu uma censura aqui por ser cristão, levanta a mão, pelo amor de Deus. Eu já recebi já por ser cristão. Eu estou no meu trabalho lá, o meu chefe descobriu que eu sou cristão por causa do meu perfil lá. Pronto, não olha mais no mercado, não fala mais comigo. Talvez porque ele seja homossexual, vai saber, né? Não fala mais comigo, mas nunca desrespeitei ele. Não fala mais comigo, não me cumprimenta mais. Nós vamos ser odiados por causa de um nome. E a pergunta é: você tem preparado para isso, irmãos? Aleluia. Versículo de número 10: e muitos se ofenderão, pega isso aqui, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Aleluia. Certa feita Jesus estava pregando dentro de uma casa, no início do ministério de Jesus, e a mãe e os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus, para quem não sabe, Jesus teve irmão e teve irmãs no início do seu ministério, e ele estava pregando numa casa, e a casa estava cheia, e eles foram lá para pegar Jesus, porque eles achavam que Jesus estava louco. E aí um dos discípulos foi até Jesus e falou: Jesus, mestre, tua mãe e os teus irmãos estão te chamando lá, e eles querem te pegar, porque eles acham que tu está fora da caixa, dizendo que é filho de Deus aí, que vai morrer, vai ressuscitar, todas essas coisas. Aí Jesus para o sermão, que nem eu estou falando com vocês agora, e olha e fala assim: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minhas irmãs? Verdadeiramente a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava ampliando a visão de família. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Aleluia. Ele estava dizendo assim, ó, que agora a tua família é aqueles que creem em Jesus. Por quê? Porque no versículo de número 9 vai dizer assim: vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome, e muitos se ofenderão e trairão uns aos outros. Quem tu acha que vai te trair? Teu inimigo? Quem tu acha que vai se ofender por tu ser cristão? Quando for perseguido, quando vier uma lei para perseguir os cristãos, como extremistas religiosos, inimigos da falsa paz do anticristo, quem tu acha, aleluia, que vai te denunciar, meu irmão? Talvez alguém que esteja sentado aqui vai te entregar para as autoridades, porque não vai suportar. Aleluia, eu sei que é forte isso. Eu não sei se você veio ouvir isso, mas ninguém quer pregar mais isso. Aleluia. Talvez o teu marido que tu ama, que tu casou, fez uma aliança, lá na ponta, quando a coisa começar a pegar, os governos começar a perseguir, proibir Bíblia, proibir igreja de ficar aberta, proibir de pregar a verdade, começar a botar, aleluia, sentença, prender os cristãos, aleluia, começar a multar, bloquear a conta de dinheiro, bloquear os teus cartão. Aí o teu marido vai falar assim: ó, mulher, é melhor tu largar esse teu Jesus aí, porque senão, olha só, eles vão ser demitidos da minha empresa lá, eles vão cortar meu salário, vai passar fome. E eu estou sendo arriscado a ser preso ainda, larga esse Jesus. O que tu vai fazer? Glória a Deus. É ruim de dar glória a Deus, né? É ruim mesmo. O que tu vai fazer, irmãos? Vai ficar firme? Vai olhar para o teu marido: olha aqui, ó, antes obedecer a voz de Deus que voz de homens. Aleluia. Pode me matar aqui, pode me torturar aqui, pode tirar meu dinheiro aqui, pode me prender, mas o meu Jesus não é, eu só estou de passagem. É só uma passagem aqui. Isso aqui vai passar. O mundo passa, suas concupiscências passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aleluia. Essa aparência desse mundo está passando, querido. Todos os dias está passando, está correndo, está voando. O sinal está acontecendo diante de nossos olhos. A igreja está adormecida, a igreja está dormindo em berços esplêndidos. Ela está aqui, ó. Ela está fazendo festa.
espiritual ainda. Sabe o que é o espiritual? É feitiçaria, bruxaria, macumbaria, a opressão, é ainda espiritual. Lá do outro lado de lá é Sharia, é lei islâmica, perde a pescoço, perde braço. Eu vi vídeo, eles decapitam as pessoas vivas. Não, eles não dão tiro e depois eles pegam, eles amarram a pessoa e eles decapitam a pessoa viva. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, para assustar ninguém, viu? Talvez eu estou falando isso aqui porque você não vai ouvir de nenhum pregador que ganha 50 mil reais de cachê. Talvez você não vai ouvir de nenhuma boca de nenhum pregador que ganha 30, 15 mil reais para assumir um altar para pregar. E ele não vai falar essas coisas, porque ele vai falar o que eu ouvi do que eu ouvi. Mas eu não tenho compromisso com cachê, eu não tenho compromisso com dízimo, eu não tenho compromisso com oferta. Essa igreja foi aberta do suor, do rosto, de trabalho de todo mundo aqui. Aleluia, eu vou pregar a verdade. E a verdade é que eu e você precisamos se converter enquanto é tempo. Eu vi um vídeo de um cara, de um muçulmano, que ele se converteu ao cristianismo, amarraram uma corrente nele, botaram gasolina e tacaram fogo, eles ficaram olhando, recitando aquelas coisas de Alá lá, e conforme ele foi queimando, conforme ele não conseguiu ficar de pé, ele ficou levantando, ele ficou cantando, ele foi dobrando o joelho, ele dobrou as mãos aqui, foi caindo os pedaços dos couros, das carnes, foi cantando, foi louvando, e subiu para a glória. Aleluia, Jesus. Igual um torresmo, mas subiu. Ele foi para a glória. E esses que queimaram para ele vão para onde? Glória a Deus. Aleluia. Muitos se ofenderão e cairão uns aos outros, e outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aqui eu vou falar. Ali está escrito pentecostal. Somos uma igreja continuista. Cremos dons espirituais. Sou profeta. Quando Deus me dá, eu entrego e não levo para casa. Eu creio na cura, eu creio na libertação. Eu creio que Deus ressuscita morto. Eu creio na língua dos anjos. Eu creio nos dons de maravilha. Eu creio em interpretação, em variedade de língua. Eu creio nos dons de cura. Eu creio nos dons de fé. Eu creio nos dons ministeriais. Eu creio em tudo isso. Mas eu não venho para a igreja por causa disso. Aleluia. Eu não venho para buscar profeta. Eu venho para buscar a palavra do meu Senhor, que é viva e eficaz e tem poder de me libertar. João 8,32 diz: um homem, quando conhece a verdade o liberta. Glória a Deus. Aleluia. Porque o que nós temos de igreja aí, quer ver essa igreja lotar, Fábio? Eu botar ali um carro de som ali, um anunciar ali, dizer que eu vou trazer um profeta que ele ora 800 revelação em menos de uma hora. Só que bomba. Tu quer ver começar a bombar os cultos, eu começar a dar de louco aqui, entregar a profecia para todo mundo aqui, ó, só de bênção. Deus é na tua vida, Deus é contigo, Deus vai te dar, Deus vai te multiplicar, Deus vai te prosperar, aleluia. É só bênção, não tem mais exortação aí, não tem nada aí. Está todo mundo santo, está todo mundo alinhado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não tem que consertar nada, não tem que renunciar nada. E aí, Fábio, o que a gente faz com isso? Pega esse rojão. É a igreja brasileira. Tu vai em algumas igrejas aí, irmãos, é lotada. O lema é o quê? Dá o seu tudo para receber o seu tudo. Estou mentindo para ti, viu? Com Deus ninguém barganha. Não existe esse negócio de dar o seu tudo para receber o seu tudo. Eles querem só teu dinheiro, eles querem só tua lã, eles querem só tua ovelha. Eles querem só tirar tua gordurinha, só teu salário, só teu 10%, 15%. Esses dias tinha uma membro que congregava com nós aqui na igreja. Irmãos, isso aqui é necessário, oferta, dízimo, tudo isso aqui, todos ajudaram aqui. Mas foi voluntário. Eu não disse para minha mulher: se tu não der, tu vai para o inferno. Tu sabe por quê, irmãos? Porque se tem alguém que está dando alguma coisa para a igreja que foi ensinado assim, aqui eu abro parênteses. Eu dou porque o pastor disse que eu estou roubando a Deus, eu vou para o inferno. Tu vai para o inferno porque tu está dando. Entendeu a diferença? Tu vai para o inferno porque tu está dando, porque tu está dando por obrigação. Com Deus não se barganha.
Qualquer coisa que tu apresenta no altar é gratidão pelo que você levantou da sua cama hoje com toda a saúde. Porque você tem um feijão, um arroz, teu marido está saudável, teu filho está aí contigo. Você tem um trabalho abençoado, Deus te guarda, Deus te livra. Aleluia, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Eu tenho todos os motivos do mundo para abençoar a obra de Deus. Aleluia. Quando uma obra é séria. Aleluia, mas nós estamos vendo igreja loto, aí os caras fazem 1000 promessas, eles pegam o cara, quanta benção ali, aí eu era mendigo, eu era isso e aquilo, e agora, 15 dias depois, não, agora eu tenho 3 carros, 2 empresas e uma lanchonete, é sério? 15 dias era mendigo, quero aprender esse segredo, nem Salomão te fazia isso, agora tem carro, tem lanchonete, virou empresário. Uma vez eu me deparei com um testemunho disso que eu já contei, mas eu preciso repetir aqui para acordar alguns aqui. Aí eles estavam lá, conta a bênção. Eu peguei um emprego, daí passou, conta a bênção. Não, eu fui lá, eu ganhei minha promoção, conta a bênção. Eu fui lá e fui promovido a chefe, daí chegou uma senhorinha. Conta a bênção, senhora. Eu aceitei Jesus. Aleluia. Conta a bênção, senhora. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Tá, mas agora conta a bênção, senhora. Ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu, né? Porque hoje aceitar Jesus não é uma bênção. Antigamente o parâmetro para dizer se eu era cristão, aleluia, não era aquilo que eu conquistei, era aquilo que eu renunciei. Hoje a ótica da igreja mudou. Se eu tenho um bom carro, bom sabe, nada contra, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Mas hoje mudou, inverteu os papéis. Aleluia. Hoje se o pastor tem uma Hilux importada, a igreja é cheia, faz parte da convenção, a igreja lota, esse é lá o homem de Deus. Porque o parâmetro não é mais o que ele renunciou, mas é o que ele conquistou. Inverter os negócios. Aleluia, porque o parâmetro verdadeiro para saber se eu sou cristão não é o que eu conquistei depois que eu aceitei Jesus, mas é a minha renúncia. O que é que eu renunciei para estar aqui hoje? No que é que você tem renunciado para estar nos caminhos do Senhor hoje? O cerne do Evangelho aí fora em algumas igrejas, aleluia, é o triunfalismo. Tu vai vencer, vai pisar nos teus inimigos, e eu te digo que às vezes é os teus inimigos que vão pisar em ti aqui nessa terra. Mas a Bíblia diz que aqueles que se humilhar serão exaltados. Glória a Deus. E os exaltados serão humilhados. Aleluia, Jesus. O cerne do Evangelho não é triunfalismo. Jesus disse que aquele que quisesse ter uma vida piedosa nessa terra, ele ia ser perseguido. Glória a Deus. Porque se você está tudo certo, tem alguma coisa de errado, irmão, com você. Tem alguma coisa de errado. Jesus ele continua. Versículo de número 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aleluia. Versículo de número 12, irmãos. O amor aqui que Jesus está falando aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, que o amor aqui é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor incondicional. Aleluia. É um amor que apela para a vontade, ao invés do coração, da emoção. Aleluia. É o amor de Romanos capítulo 12, verso 9. O amor não fingido. E aqui eu vou falar, irmãos. Eu vou falar tudo de Deus. Aleluia. Sabe qual é o gostoso de ser uma igreja independente, irmãos? É que eu não preciso me censurar. Aleluia. Eu posso falar o que Deus coloca no meu coração, não tem problema nenhum. Não vou me tirar aqui da escala. Eu sou pastor presidente, eu falo. Aleluia. Pastor presidente é Jesus. Aleluia. O que tem de crente falso, de amor fingido na igreja não é mole. Vem te dar palavra. Ai, paz, Senhor. Quanto tempo. Até rola até beijinho. Pai, tô orando por ti, irmã. Tá nada, até a baita fofoqueira. Tu acabou de fofocar da irmã lá. Agora há pouco, tu tava na roda de chimarrão com isso, falando mal da vida da irmã. Agora tu tá aqui dando passo pra irmã. É Jesus mesmo, é Jesus. Cuidado. O amor, irmão, não seja fingido. O amor de Deus que apela para a vontade em vez da emoção. Aleluia. Para a vontade em vez da emoção. E aqui eu vou ter que encerrar, porque o tempo já estourou e eu tenho muita coisa para falar. E isso aqui é importante para eu correr, eu não vou correr, eu vou encerrar aqui. Mas eu vou dizer uma coisa.
O verdadeiro amor de Deus, se você ama a Deus, amar a Deus não tem nada a ver com sentimento, viu? Amar a Deus, ô Fábio, não tem nada a ver com sentimento. Sabia disso? Amar a Deus não tem nada a ver com sentimento. João vai falar na sua primeira carta que no início nós conhecemos aqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Amar a Deus não apela para a emoção, mas apela para a vontade. Com o que eu quero dizer com isso? Nem sempre você vai ter vontade de estar num culto como esse. Nem sempre você vai ter vontade de orar. Nem sempre você vai ter vontade de ouvir o pastor chato vir te exortar os teus ouvidos, aleluia. Nem sempre, mas porque eu amo a Deus, e o amor de Deus, ele não apela para a minha emoção, mas para a minha vontade, e eu domino as minhas vontades, porque eu tenho o fruto do Espírito, e um dos frutos do Espírito é domínio próprio, eu me submeto, porque eu amo a Deus, aleluia. Então para com esse negócio de dizer assim, ai, hoje eu não estou sentindo de ir, hoje eu não estou sentindo de adorar, hoje eu não estou sentindo de clamar, hoje eu não estou sentindo de cultuar, porque não tem nada a ver com sentir, tem a ver com obedecer. Quem vai obedecer aqui da glória a Deus? Tomara. Aleluia. Não é fácil. Aleluia. Obedecer. Então esse negócio de coisa assim, eu não estou sentindo de Deus, não vai sentir nunca. Porque tu está esperando essa carne ser vergonha lá, caiu da braba e querer orar? Sério? Tu está esperando o que? Essa tua carne ser vergonha e querer vir num culto? Sério? Tu está esperando que vai te dar vontade de largar caipirinha, cachaçinha para se converter? É sério? Tu vai ter que tomar uma posição, querido. Tu vai ter que apelar para a tua vontade. Tu vai ter que decidir. Não tem nada a ver com emoção, com sentir. Tu vai ter que decidir. Hoje eu tomo uma posição. Senhor Jesus, hoje eu vou me libertar das drogas. Hoje eu vou me libertar do álcool. Hoje eu vou aceitar Jesus. Hoje eu vou me converter. Hoje eu vou me batizar. Hoje eu vou parar de ser fofoqueira. Hoje eu vou parar de ser um amor fingido. Hoje eu vou ser verdadeiramente um servo, uma serva de Deus. Hoje eu vou, aleluia. Tem culto hoje, sábado de noite. Tem aquele pastor chato gritando lá. Ele vai lá e fica gritando, fica orando, aleluia. Mas eu vou, porque eu preciso. Eu não estou sentindo, mas eu vou, porque eu obedeço. E o Senhor mandar dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Nos últimos tempos, o amor de muitos ia se esfriar, a iniquidade ia se multiplicar. A maioria dos crentes pensa que Jesus estava falando lá do mundo. A maioria dos crentes pensa que a gente estava falando assim para os crentes, olhando para os crentes, olha, você se prepare, porque antes da minha volta, o mundo vai se esfriar, a iniquidade vai se multiplicar. Tem uma palavra para te dizer, o mundo desse que é mundo, ele é iníquo e ele é frio. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que nos últimos tempos, o meu povo, os meus filhos, o amor deles ia se esfriar um pelos outros, e a iniquidade ia se multiplicar. Eu vou definir teologicamente o que é iniquidade. É prática de pecado constante sem arrependimento. O cara está pecando, não pede perdão nunca e assume um altar. Ontem nós fomos ver um caso desse. O cara, não é lícito falar aqui, acho que foi fazer uma missão, está disciplinando os membros da igreja dele, está exortando os membros da igreja dele, mas está numa prática terrível e está atrás do altar. Caso de polícia. O amor de muitos se esfriando na igreja, a iniquidade se multiplicando. Termina o culto, irmão, você sai correndo. Você vê eu quantas vezes por dia? 3 vezes por semana, dentro de 1h30. Você nem me dá paz para ir embora. Você vê sua irmã 3 vezes por semana, termina o culto, tu sai correndo, tu não dá um abraço no teu irmão, tu tem mais intimidade com o teu vizinho ímpio, aleluia, com o teu pastor que ora por ti de madrugada, aleluia. Jesus diz que o amor da igreja dele ia se esfriar,
A iniquidade ia aumentar, nós ia ser frio. Vou pintar um quadro da igreja hoje. Eu critico a igreja porque eu faço parte dela e eu posso. Quem está lá na rua não pode, mas eu estou dentro e eu posso. Hoje a igreja ela é individualista. Ela é individualista. Hoje ela é egoísta. Quem está entendendo isso? Amém. Aleluia. Ela é individualista, ela é egoísta. Eu estou bem, e se exploda o resto. E se exploda. Esses dias eu precisei de uma ajuda da igreja. E eu lancei um desafio lá. E eu louvei o nome do Senhor Jesus, porque a minha igreja ainda tem amor. Aleluia. Porque o pastor passa umas boas aí também, irmãos. Eu lancei o desafio e falei, irmãos, eu estou numa situação assim, assado. E a gente é uma família. Porque aqui a gente se trata como uma família. Não tem Aleluia. hipocrisia. Se trata como uma família. O paz do Senhor Jesus é no preto do olho, não é pastor Jesus no chão, viu? Não vem me dar paz do Senhor Jesus desviando o olhar. Olha no meu olho. Aleluia. Tá? E a igreja toda atendeu. Uns com poucos, uns com os mais, mas todos me socorreram. Teve gente aqui que até me surpreendeu. Nós temos um homem do cartão aqui. Aleluia, Jesus. Eu brinco, irmãos, mas eu não vou citar não, mas é brincadeira. É o homem do cartão, é o homem do cartão. Aleluia. Irmãos, não deixe o amor se esfriar, irmãos. Porque a minha igreja correspondeu à minha necessidade. Ela foi lá, ajudou conforme a necessidade. Ajudou e eu falei, assim que tem que ser recíproco. Aleluia. Sabe qual é o maior sinal dos cristãos? Sabe por que em Atos dos Apóstolos, e aqui eu encerro. Sabe por que em Atos dos Apóstolos a igreja tomou um banho? No primeiro discurso, Pedro ganhou 3 mil pessoas. Por que a igreja em Atos dos Apóstolos ela cresceu de uma forma extraordinária? Porque eles tinham um amor fora do comum. Aleluia. Eles tinham uma característica que as pessoas olhavam e não entendiam. Aquilo ali atraía as pessoas. Aleluia. E é isso que eu e você temos que ter: empatia, amor, ser menos individualista, menos narcisista. Se tá bom para mim, que se importa com o irmão? Às vezes o irmão vem testemunhar aqui, irmãos, eu estou com meus armários estourando de comida. Aí Deus está te abençoando para tu abençoar alguém. O irmão vem assumir o altar e diz assim: pai, irmãos, eu estou com 10 sapatos social lá, o irmãozinho está com lá no frado furado, e ele está te abençoando para tu abençoar, não é para tu reter, é para tu liberar, Aleluia. é para tu abençoar, mas tu não consegue, né? Tu guarda, é tudo meu. Gulosão. Em nome de Jesus, irmãos, eu vou encerrar e eu vou orar, porque eu tenho que parar por aqui. Aleluia. Quero orar com vocês. Quem entendeu até aqui a mensagem, diga amém. Amém.